Oi magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir quais são os próximos passos que você deve tomar diante de uma situação. Então, para isso eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela verde, número 2, a vela vermelha ou número 3, a vela rosa. Vamos começar aqui com a vela verde do grupo de número 1. Quais são os próximos passos que devo tomar diante dessa situação? Quais são os próximos passos que devo tomar diante dessa situação? Quais são os próximos passos que devo tomar diante dessa situação? Enforcado, 9 de espadas, o sol, 5 de ouros, o hierofante, pajem de paus. Bem, então aqui é o seguinte, os próximos passos são posturas, né? Ações aqui. O enforcado com 9 de espadas pede para você começar a trabalhar internamente o seu poder, começar a trabalhar uma voz interior mais saudável, tá? E tentar se desprender de crenças limitantes ou crenças que te levem para lugar de sabotagem, tá? Ideias, conversas internas que te coloquem para baixo em algum sentido, que te façam não acreditar que você pode resolver a situação. Então aqui é como se você precisasse fortalecer a sua cabeça, fortalecer a sua mente, fortalecer as suas ideias e suas convicções, sempre pensando no melhor sobre você, né? É claro que a gente tem lados que muitas vezes a gente não concorda dentro da gente, a gente tem certas culpas, a gente tem até certas condenações que a gente faz conosco. Aqui não é para fingir que não está acontecendo uma postura que você não gostaria de estar fazendo, não é para passar pano para si próprio ou para si próprio, mas é para também saber fortalecer a parte boa, a parte luminosa que você tem. E falar assim, bom, tudo bem, eu não sou um ser perfeito, eu ainda tenho as minhas questões, eu ainda tenho as minhas dificuldades e os meus erros para lidar. Mas ainda assim, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa que não vou conseguir lidar com essa situação. Não quer dizer que eu seja uma pessoa que não mereça o melhor dessa situação, sabe? Então aqui é como se pedisse para você trabalhar um bom diálogo com você, ainda que tenha certas percepções suas que você não está de acordo, mas que só de você já não estar de acordo quer dizer que você quer ir para um lugar melhor, quer dizer que você se reconhece enquanto lados inconscientes que precisam ser trabalhados e melhorados, né? Lados que precisam ser lapidados. E isso já mostra o quanto que você é uma pessoa responsável, uma pessoa que está com consciência sobre si. Então não é errado ter ainda parcelas que não estão bem desenvolvidas. E reconhecê-las já é o primeiro passo. Então aqui, nesse sentido, é fortalecer realmente a sua cabeça, tá? O sol com 5 de ouros pede para você pedir ajuda, pede para você não precisar lidar com tudo sozinho ou sozinha, que você pode, através da comunicação, se expressar melhor e falar o que você precisa e se fazer entender. Então, busca ferramentas para você conseguir se explicar melhor, se expressar melhor e, ao mesmo tempo, quebre muitas vezes essa situação de orgulho que te faz não mostrar a sua vulnerabilidade, não mostrar onde dói em você, onde você está chateado ou chateada, e também onde faz com que você não se permita ser ajudado ou ajudada, tá? O hierofante com pajem de paus fala o seguinte: comece tanto quanto você puder e tiver tempo para isso, estudos, comece a compreender os fenômenos que estão por trás dessa situação, comece a
a implementar novas ideias e novas visões sobre aquilo. Então vamos supor que você esteja passando por uma situação em que, sei lá, é uma briga na justiça e você vai ter que falar com o conciliador, vai ter que ver aquelas pessoas que você já nem está se dando muito bem, né? Como se colocar, como provar o seu ponto, como provar que você tem um lado da história que precisa ser ouvido e precisa ser levado em consideração. Busca estudar sobre isso, já ir com conhecimento prévio, até buscar informações na internet de como falar melhor, né, se posicionar, como lidar com um juiz, como lidar com um conciliador. Então, tudo isso agrega pontos para você, porque você está tentando tirar o melhor proveito dessa situação a seu favor. E isso não é errado, né? Desde que você faça com coerência, com ética, né? Se você está realmente buscando ali a justiça da coisa, né? Tem um lado que precisa ser ouvido, tem um lado que precisa ser levado em consideração. De todas as partes, mas a sua é igualmente importante para o caso, entendeu? Então aqui é só um exemplo, mas você pode aplicar isso para outras situações. Tenta compreender o que está acontecendo. Às vezes não é através de estudo, mas é através de comunicar com todo mundo envolvido. É falar com todo mundo envolvido, entender os pontos de vista de cada um, perceber onde estão as falhas, as lacunas da situação. Né? Às vezes é realmente buscando informação oficial da coisa, né? E buscando informação na internet, informação daquele conceito, daquele estudo, enfim. Cada caso é um caso. Ou mesmo fazer um curso, fazer uma especialização, se informar, buscar quem sabe. Aqui é muito bom para você conseguir entender o que está acontecendo de fato e ter uma postura mais assertiva e mais objetiva para resolver essa situação, tá bom? Essa aqui é a leitura para você do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrita ou inscrito no canal e a gente se vê na próxima. Vamos agora para o grupo de número 2, a vela vermelha. Quais são os próximos passos a serem tomados para resolver essa situação? Quais os próximos passos que eu devo tomar? Hierofante, julgamento, roda da fortuna. Quais são os próximos passos que eu devo tomar? Sete de paus, 10 de paus, 6 de espadas. Bom, aqui fala o seguinte. É importante você se preparar para os desafios, se preparar para os conflitos, se preparar para as discórdias, desavenças, ou mesmo se preparar para situações que vão envolver isso que você está vivendo, tá? Então é como se falasse assim, olha, você já tem condições suficientes para estar um passo adiante nessa situação. Começa aí. Isso você já tem conhecimento, ou perspicácia, ou uma percepção aguçada, você já está um passo à frente. Você pode continuar estando um passo à frente, tá? Desde que você reflita muito sobre o que está acontecendo, busque novas percepções, novos entendimentos, enfim, até pode ser válido você conversar com uma outra pessoa sobre a situação e ver como ela analisa aquilo. Tanto uma pessoa especialista, né, no assunto, ou mesmo um amigo, alguém em quem você confia, que pode te trazer um olhar a mais que pode servir para você, tá? Então é como se falasse assim, você já está bem diante disso, mas você pode continuar ficando melhor. E aí você fica melhor cada vez que você pensa fora da caixinha sobre a situação, cada vez que você tem uma nova percepção e pode vir de você mesmo ou de terceiros aqui, pessoas com quem você confia, tá bem? Então assim, a próxima atitude seria essa, observar um pouco mais, tentar entender outras coisas que talvez você ainda não esteja vendo, ou mesmo conversar com pessoas especialistas ou não, para te dar um feedback a mais sobre a situação.
E aí você poder usar isso aqui nesse conflito do 7 de paus, tá? A seu favor e ficar a um passo a mais de distância do que você já estava. E aí aqui, o julgamento com 10 de paus fala o seguinte, é momento de você largar certas situações, talvez até não bater nos mesmos lugares, sabe? Ficar apontando as mesmas coisas, largar de mão disso, para que você até se sinta um pouco mais livre, sem precisar ficar voltando sempre na mesma história. E se você está percebendo que você volta nesse mesmo lugar e que o outro envolvido na situação não se resolve, ou mesmo a situação não se resolve, é porque você pode estar dando murro em ponta de faca e de nada vai sair ali, a não ser pessoa sangrando, né? Então é importante aqui largar algumas coisas para trás. E meio que fazer igual essa carta do julgamento, sabe? Você sai cantando, fingindo que não é com você, ou mesmo falando assim, olha, lavei minhas mãos, tá? Então assim, avalia se isso vai fazer sentido. Mas aqui é como se falasse assim, abre mão de certas coisas só para você se sair um pouco mais tranquilo ou tranquila diante dessa situação, sair um pouco mais leve, porque essa carta do julgamento é uma carta muito leve. Então, mostrando isso, olha, escolha talvez aqui a paz do que estar certo, ou escolha a paz do que ter que comprovar algo para pessoas que ainda não estão conseguindo alcançar o seu entendimento, tá? Não estou falando que você precisa abandonar totalmente essa situação e fim, mas que algumas partes disso você não precisa voltar, porque não vai levar a um lugar realmente bom, um lugar que realmente tem uma mudança real. Ainda não está nesse momento. Talvez aqui a situação ainda não chegou nessa percepção mais elevada que você tem do assunto, tá? Agora, a roda da fortuna com 6 de espadas também fala isso. A sua razão tá boa, a sua razão está sendo bem utilizada aqui. Você consegue perceber as coisas. Mas o que talvez você tenha que entender é que o outro ainda não alcançou essa percepção. E não é ruim. Não é... É só desafiador, né? Principalmente para você. Mas não quer dizer que essa pessoa é uma pessoa ruim necessariamente. Só quer dizer que ela ainda não teve esse alcance. Uma hora ela alcança. Ou não também. Mas, né? Pelo menos você, com a sua consciência, você pode aqui estar bem melhor do que essa outra pessoa. Porque você já vê de uma maneira mais ampla, né? A roda da fortuna com esse 6 de espadas também pode falar que talvez um movimento mais sábio é saber se retirar das batalhas, de certas batalhas. Você pode tentar finalizá-las, você pode tentar mais uma vez, mas sabendo que não é possível aqui ter grandes expectativas de que a situação se resolva assim magicamente, tá? Pode ser que a situação ela fica em pausa, do tipo sem uma resolução ainda, porque precisa das coisas se acomodarem melhor para ter solução e ainda não tem. Então, se você perceber isso, não se sinta mal de seguir em frente, né? Lavar suas mãos, como eu disse. Se você ainda quiser resolver a situação, porque precisa, enfim, pode ser todo tipo de situação aqui, né? Mas se você precisar realmente resolver, aqui é como se falasse assim, escolha por uma solução e tente implementar. Então, vamos supor, sei lá, é uma briga na justiça que você quer que vá a juiz, não quer que fique na conciliação. Até desse exemplo passado, não sei se vai vir gente aqui falando de situação de justiça, né? Porque na leitura passada eu falei, me veio aqui de novo. Então, é como se dissesse assim, vão te propor resolver na conciliação, mas você sente que na conciliação você não foi bem, você não teve ali o seu lado considerado e você quer levar para o juiz. Leve para o juiz. Tome essa decisão. Não ceda em nenhuma hipótese. Então, se você não está satisfeito ou satisfeita, não ceda. Busque seus direitos aqui, tá? Fala isso. Pega uma decisão e faz. Não fale que vai fazer e não faça e acabe não fazendo. Não, é para você tomar a decisão e fazer, com as consequências que vierem, tá? Mas é como se pedisse isso, faz um movimento, faz algum movimento diante disso. Agora, se na conciliação ficou bem para você, pronto,
Lave suas mãos, não volte nesse assunto, ficou resolvido e acabou. E lide com as consequências dessa decisão. Como se fosse isso aqui, tá? Mas no geral você está numa posição melhor, de ampla percepção, ou mesmo numa posição em que você sabe até onde é o seu limite, você sabe até quando você vai conseguir lutar, você se respeita aqui nesse sentido, então me fala muito disso, assim, você pode, livre-arbítrio, você pode falar, não quero mais lidar com isso, e não lide. Agora, se for uma situação que precisa, que não tem como jogar a toalha, decida por algo e vai até o final dessa sua decisão, né? Lembrando sempre, sua cabeça é sua consciência. Decidiu por uma coisa, avaliou todos os prós e contras, vai. Sabendo que tudo pode acontecer, mas vai. Aqui é como se você precisasse também exercer um pouco essa questão da escolha. Precisasse também escolher. E às vezes não escolher também é uma escolha. Né? Você fala assim, não, eu não quero lidar com isso não. Vocês que lutem aí. Você também está escolhendo. Você está escolhendo se abster. E tá tudo certo. Tá? Mas aqui, realmente, a situação é essa. Você já está melhor, está numa posição melhor, mas se envolve terceiros a situação, esses terceiros não estão acompanhando esse raciocínio, não estão entendendo onde você quer chegar com tudo isso, como você quer resolver. Então, existe aqui uma luta ainda a ser travada, uma batalha, né? Então, essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 3, a vela rosa. Quais são os próximos passos a tomar diante dessa situação? Força, eremita e mago. Quais são as próximas atitudes para se tomar diante dessa situação? Dez de copas, 3 de espadas, 4 de ouros. Bem, então aqui, as próximas atitudes é a seguinte. Deixa eu entender. Aqui tem uma postura de descansar um pouco diante dessa situação. Então, se você sente que está pesado demais ter que conviver com isso e tudo, e se não for uma situação que te exige resolver amanhã o conflito, dá um tempinho, descansa um pouco sobre isso. Tente não pensar sobre isso, tente fazer coisas para que você não fique tão preocupado ou preocupada diante dessa situação. A não ser que seja algo realmente que tem que resolver urgente, né, num nível assim, vida ou morte. Se não, dá um tempo para você poder até ver com um novo olhar, né, buscar e até ver novas soluções para o caso, tá? Então é preciso dar essa descansada aqui, porque talvez a situação esteja muito num momento caótico e que você se vê dentro desse caos, né? A carta do eremita com 3 de espadas fala que esse movimento de retirada pode ser muito bom não só para descansar, mas também para você refletir um pouco e ter novas ideias, novas percepções, até como eu falei, né? Mas também novas percepções sobre o mesmo fato, principalmente fatos dolorosos. Então é como se falasse assim, não só você pode encontrar soluções quando você se afasta do assunto, mas você pode ressignificar a história, né? Trazer um novo sentido para tudo aquilo. E talvez até redimensionar as dores, os traumas, as mágoas, os ressentimentos. Então é como se falasse assim, quando você está num problema e você está aqui dentro dessa vela rosa, você vê tudo rosa. Mas quando você sai, você começa a ver que tem outras cores, outras situações acontecendo ao redor da vela. Então é como se falasse isso. E aí você pode ter uma dimensão diferente do sofrimento, da dor e de coisas ruins, né?
Não quer dizer que você vai perdoar isso, ou que você vai olhar e falar assim, ah, não, tem um lado bom. Não, às vezes não tem lado bom. Mas tem um tipo assim, será que ainda tá doendo desse tanto? Né? Bati meu dedinho, mindinho, na quina da parede. Doeu por 3 horas, mas eu sofro por 3 dias. Ainda tá doendo por 3 dias? Às vezes não. Às vezes não foi um trauma tão grande pro meu dedo, só doeu por 3 horas, mas eu continuo lá sofrendo, sofrendo, porque bati, foi tão dolorido, eu chorei tanto e doeu tanto. Só que na verdade, nesse ponto, eu já tô lembrando daquilo e ruminando em cima daquilo. A dor já passou, mas eu fico lembrando da dor. Então é como se pedisse para você analisar isso. Será que eu tô nesse lugar de ainda dói ou não? Ou já tá até um pouco mais tranquilo? Não tô falando que vai estar tranquilo, só tô falando para você dar uma olhadinha se isso não tá acontecendo, se esse fenômeno não tá acontecendo. Porque aí quando você olha assim, você fala assim, ah não, já tá passando, né? Então eu já tô conseguindo voltar, já tô conseguindo me sustentar sobre meus próprios pés, né? Já não dói tanto. Então, que bom, eu tô melhorando, eu tô seguindo em frente, isso que importa. Agora, aqui com a carta do mago e 4 de ouros, fala o seguinte, proteja o que é seu. Depois que você descansou, refletiu e tudo, você pode se manter protegendo aquilo que você acredita, protegendo as suas vivências, suas dores. É como eu falei, não quer dizer que você precisa perdoar e falar, ai, tá tudo bem, página em branco, vamos começar de novo. Não. Mas aqui é como se falasse assim, proteja isso. Isso foi real, isso aconteceu. Você não pode fingir que não aconteceu, tá? Mas ao mesmo tempo, você pode falar de um lugar mais distanciado da emoção mais pesada, entendeu? Mas ainda assim, colocando seu limite, falando, olha, sofri muito, doeu demais, e por isso mesmo eu me afastei, por isso mesmo eu quero continuar assim, afastada ou afastado, ou mesmo, por isso mesmo eu quero conduzir essa situação dessa forma, para não acontecer de novo. Então é como se você aqui tivesse mais assertivo ou assertiva, porque você sabe proteger o seu, a sua visão, suas convicções, você sabe proteger a si próprio, né? Você não é só se defender de maneira reativa, é você se defender numa posição mais neutra, numa posição mais estável de emoções e falar, olha, foi muito difícil. E por ser difícil, eu tenho a lembrança, eu tenho a memória, não acabou, não apagou aqui pra mim. Só que agora eu quero ser mais assertivo ou assertivo, eu quero fazer coisas para realmente isso não acontecer ou a gente resolver a situação, né? E aí isso não quer dizer que necessariamente vai ter que ter um terceiro envolvido. Só quer dizer que essa situação você precisa levar em consideração o que você viveu. E aí resolver. Vamos supor que seja um problema no banco, sei lá. Você está pedindo um empréstimo e o banco não quer te dar. Você tem que ficar lá negociando, negociando, negociando. Pronto, você tem que se colocar e falar, olha, é importante isso aqui para mim. Você não tem como resolver meu caso? Tudo bem, eu vou para outro banco. Né? Você não vai resolver meu caso, então eu vou tirar minha conta desse banco, sabe? Porque, enfim, eu tô aqui querendo um serviço de vocês, quero que seja o melhor para mim, porque eu mereço o melhor. Então, assim, se vocês não podem me oferecer o melhor, eu não vou ficar aqui. Eu vou devolver isso aqui, eu quero minha conta, eu quero tirar meu dinheiro do banco e vou resolver em outro banco. Trava a língua aqui para mim. Enfim, então é como se dissesse isso, proteja os seus recursos, proteja os seus valores, proteja o que você acha que é o correto e lute por isso. Tranquilo, tranquila, calma, não precisa reagir emocionalmente de uma maneira até que perde o controle da situação, sabe? Tanto quanto você conseguir, eu sei que às vezes é muito difícil, mas é como se falasse isso, proteja o que você acredita, as suas convicções e seja assertivo, assertiva diante disso, faça acontecer, faça por onde, né? E coloque seu espaço ali, delimite seu espaço, é até aqui. Não tem como, eu vou procurar outra pessoa, outra solução e a gente vai lidar assim agora, tá? Essa aqui é a leitura para você do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!